Salve seus otakus sem vida social. Mais um vídeo do quadro. Será que é realmente bom? Sim, mais um vídeo desse quadro. Eu tenho que trazer mais do outro quadro, que é o Lixos Inacreditáveis, senão vocês vão ficar cansados de só ver esse quadro no canal. E também eu tenho que criar outros também. E como vocês votaram lá na comunidade, o anime que eu vou analisar hoje é um dos animes mais aclamados e um dos clássicos, que é o anime Death Note. Esse anime é bem complexo e bastante interessante, então por isso o vídeo pode ser que fique bem grande, mas eu espero que vocês assistam tudo, que vai me ajudar bastante. Bom, e sem perder mais tempo, bora lá ver se Death Note realmente é bom ou não. O anime conta a história de Light Yagami, um adolescente de 17 anos que é muito inteligente e muito promissor, que acaba encontrando um caderno com poderes sobrenaturais. Death Note é o nome do caderno que Light Yagami acaba encontrando, e ele tem poderes de matar qualquer pessoa apenas tendo o nome escrito nele. Só que você tem que ter em mente o rosto da pessoa que você está escrevendo o nome. Se você não tiver uma ideia ou nunca ter visto o rosto da pessoa, o caderno não funciona. De primeira, o Light acaba não acreditando que o caderno seja real, só que ele pega o caderno e vai pra casa pra testar se é verdadeiro ou não. Chegando em casa, a primeira coisa que Light Yagami faz é testar o caderno. Então ele vê um criminoso na televisão e anota o nome dele, e depois de 40 segundos ele espera. Esqueci de falar também que se você escrever o nome da pessoa no caderno, 40 segundos depois ela morre de ataque cardíaco. Se você não especificar a causa da morte, você consegue matar a pessoa da maneira que você quiser, só que o ataque cardíaco é uma maneira mais fácil de matar as pessoas, porque assim não tem provas de que você fez tal ato. Então o criminoso acaba morrendo, o criminoso que o Light Yagami escreveu o nome, e ele percebe que o caderno é verdadeiro. Logo depois aparece um Shinigami chamado Ryuki, que é o dono do caderno que o Light Yagami está usando. E eles conversam por um tempo, mas o Ryuki, ele é um personagem bem importante na obra, mas ele não tem muita participação, vamos dizer assim. E o Ryuki deixou o caderno dele cair de propósito no mundo humano, porque ele estava muito entediado no mundo dos Shinigamis. Lá não acontecia nada, não tinha nada, então ele estava muito entediado. Então Light Yagami tem um objetivo na cabeça. Ele quer ser o deus do novo mundo. Ele quer punir os malfeitores, e aqueles que ele julga serem pessoas de bem vão ser salvas, para assim tornar o mundo um lugar melhor. E no primeiro episódio ele já mata uma quantidade absurda de criminosos, tanto que o Ryuki até fala pra ele que ele é o primeiro humano que escreveu tantos nomes no caderno em tão pouco tempo. Tudo ia bem no plano de Light Yagami, até que aparece um detetive chamado L, que é conhecido como o maior detetive no mundo. Ele aparece na televisão dizendo que vai caçar Kira e vai conseguir prendê-lo. Então Light Yagami acaba escrevendo o nome desse detetive no caderno e ele morre, e assim Light acha que conseguiu vencer. Então o verdadeiro L aparece e o Light Yagami fica bastante assustado, e ele revela que a pessoa que o Light Yagami matou era apenas um criminoso, que ele iria morrer hoje, então não faria diferença nenhuma, o L apenas usou ele. Fica claro pro L que essas pessoas não estão morrendo por acaso, e sim que tem alguém matando-as. E aí que chegamos num dos melhores confrontos dos animes, L contra Light Yagami. Eu acho incrível a cena deles dois se confrontando sem nunca ter visto o rosto um do outro. Aí os dois falam juntos assim: eu sou a justiça. Cara, essa cena é incrivelmente incrível, de boa. E então começa a caça, né? Porque quem descobriu o rosto do outro primeiro ganha. Só que aí que tá o ponto interessante de Death Note. Como nenhum dos dois nunca viu o rosto do outro e nem conhecem um ao outro, eles vão caçar da maneira que eles conseguirem. Só que o L é um pouco superior ao Light Yagami. Tanto que o Light caiu no plano do L para ele descobrir que na verdade era alguma pessoa que estava fazendo esses crimes. Então o L já tem uma baita vantagem sobre o Light. E não demora muito pro L descobrir que quem tá matando essas pessoas são alguma pessoa que é japonesa e que é um estudante. Então, tipo, o L em pouco tempo descobre que o Light era um estudante, no caso. O Light não, né? A pessoa que estava matando
os criminosos. Porque até então o L sabia que tinha alguém matando, mas ele não sabia que necessariamente era o Light, mas ele já sabia também que era um estudante, portanto ele já tinha uma base para procurar o assassino. Falando um pouco sobre o começo de Death Note, o Death Note começa muito interessante, de maneira bem eletrizante, podemos dizer assim, e o roteiro dele também é muito bem feito, porque tipo, vai acontecendo coisas que você não esperava, é muito imprevisível esse anime, sabe? Mesmo o Light sendo protagonista, não tem provas de que ele vai ganhar ou vai perder pro L. Bom, falando um pouco do L, como eu disse antes, ele é o maior investigador do mundo, ele resolveu todos os casos os quais ele trabalhou, então o cara é brabo demais. Ah, esqueci também que o Light Yagami, depois ele é conhecido como Kira, de Killer, de assassino no caso. É um nome bem comum, vamos dizer assim, mas combinou bastante com ele. E quando o L começa a investigar sobre que o assassino, no caso o Kira, era um estudante, o Light Yagami, ele começa a matar em horários que um estudante normalmente não conseguiria. Então o L começa a desconfiar de dentro da polícia, que alguém lá de dentro está fazendo esses crimes, cometendo-os no caso. E depois que o L começa a investigar a polícia também fica desconfiada do L, porque ele nunca ele nunca mostrou o rosto dele pra ninguém. Então os dois ficam se investigando, enquanto o Kira fica sem fazer nada, apenas observando. Então o L, percebendo isso, que ele tem que trabalhar junto com todos para poder resolver o caso, e ele acaba se revelando para alguns policiais. E Light Yagami também estava pegando informações da polícia que eu tinha esquecido de falar antes. O L que colocou essa informação de que talvez o Kira fosse um estudante, e o Light Yagami viu no computador de seu pai, que seu pai é um dos policiais que está trabalhando no caso do Kira com o L. E eu acho incrível como é que esse anime consegue tacar várias jogadas estratégicas muito foda de um lado pro outro, sabe? Tipo, o L faz alguma coisa, aí tu pensa, pô, o Light vai ficar encurralado. Aí o Light faz algo que o L não esperava, aí os dois ficam um embate um com o outro, sabe? É incrível, mano, o jeito que o anime faz isso. É muito bem feito. Então, só pelo começo a gente consegue perceber que a obra, até agora, tá sendo perfeita em todos os quesitos. E também tem a trilha sonora aqui. Mano, a trilha sonora é muito boa, velho. Meu Deus, é uma das mais clássicas de todas. Acho que quase todo mundo conhece a trilha sonora de Death Note, principalmente aquela do L, que é muito boa. Mas vamos ver se vai ficar assim até o final, né? Já que o foco do vídeo é analisar e ver se realmente é bom o anime Death Note. Então, Light Yagami acaba sendo investigado por um jovem rapaz chamado Ray Pember. Ele estava investigando o Light, só que o Light não estava nem percebendo. Ele só conseguiu saber que ele estava sendo investigado pelo Ray porque o Ryu que acabou avisando ele que ele estava sendo seguido, que o Ryu que não gosta quando as pessoas ficam seguindo ele, mesmo ele sabendo que ninguém pode enxergar ele. Até que o Light Yagami faz um plano incrível para poder descobrir quem é que estava investigando ele. Ele pega um criminoso que ele tinha escrevido o nome, ele controla como o criminoso vai morrer, e o criminoso vai em um ônibus, ele rende todo mundo como refém. E depois o Light acaba descobrindo que o Ray estava lá porque ele estava o seguindo. Então o Light conseguiu fazer um plano perfeito para descobrir quem estava seguindo ele. E quando o Light Yagami descobre, tem uma cena depois disso, o Ray tá num trem, numa estação de trem, e o Light Yagami aparece atrás dele dizendo que é o Kira e que se ele não fizer o que o Light está mandando, ele vai matar a família do Ray. A família, entre aspas, né? Porque ele só mataria a esposa dele, se eu não me engano. E o Light fala pra ele que se ele fizer tudo que o Light mandar, ele não vai encostar um dedo na família do Ray. Então o Light Yagami escreve o nome do Ray no caderno, só que antes disso ele pede pro Ray escrever vários nomes no caderno que são de pessoas que trabalham na polícia, agentes, detetives e coisas parecidas do tipo. Então ele usa o Ray para poder matar uma quantidade absurda de pessoas que iriam atrapalhar o caminho do Light. E também é aí que é a primeira vez que o Light mata uma pessoa inocente, que é o Ray. Ele era apenas um detetive normal como qualquer outro, então o Light não matou só criminosos, esse foi a primeira pessoa inocente que o Light matou. Então o L, depois que descobre que o Ray acaba morrendo, ele percebe que Kira não só mata criminosos, mas aqueles que atrapalham ou de alguma maneira interferem com o seu plano. Nesse meio tempo o Light mata mais gente, mais criminosos, vai matando muita gente.
Só que o nome Kira vai se espalhando pela internet assim como o Light queria. Ele queria que o Kira fosse reconhecido pelo mundo, que ele seria a justiça, ele puniria os malfeitores. Agora eu quero entrar numa questão que eu acho muito interessante, muito foda que esse anime traz, que é o que seria a justiça. No ponto de vista do Light, tanto que a construção dele é basicamente sobre isso, sobre ele ser um deus do novo mundo, que ele iria punir os malfeitores e deixar o mundo um lugar melhor para abaixar a criminalidade, etc. Essa é a justiça pro Light, sabe? Já pro L, por exemplo, alguma pessoa que cometeu algum crime, ele seria julgado pela lei da sociedade, sabe? A nossa lei, no caso. Essa seria a justiça pro L. Que a pessoa seria presa e pagaria pelo que ela fez. Acho incrível o anime trazer essa questão, porque é muito interessante, aborda muitos assuntos legais, então eu não poderia deixar de falar sobre isso no vídeo, sobre o que é a justiça. E no final do vídeo talvez eu fale de qual lado eu estaria, do lado do L ou do lado do Light, do Kira no caso. Bom, outro ponto que eu queria comentar sobre que esse anime é muito bom seria o suspense e os casos criminais, sabe? Tipo, não só o do Kira em si, tipo, toda a investigação, cada detalhezinho, cada coisa que eles vão fazendo pra descobrir mais sobre o Kira e o L. Então, tipo, é muito bom. Muito bom. É aquele tipo de anime que nunca fica tedioso, sabe? Sempre vai acontecer algo de novo e sempre vai impressionar o telespectador, que esse é o objetivo do anime, no caso. Te prender nessa investigação incrível que é esse anime. Agora voltando a falar um pouco sobre o anime, depois que o Ray morre, acaba aparecendo a esposa dele, que o Light Yagami havia comentado, que é Naomi Misora, que ela é uma investigadora também, assim como o Ray. Ela já trabalhou pro L, então ela é muito experiente e muito esperta. E ela vai investigar sobre o Kira, porque ela acha, no caso, que quem matou o Ray foi o Kira e não foi um acidente ou algo parecido. Então ela começa a investigar porque ela sabe que a pessoa que o Ray estava investigando provavelmente era o Kira, pro Ray ter morrido daquela maneira. Depois que ela descobre isso, que quem estava, no caso a pessoa que o Ray estava seguindo provavelmente era o Kira, ela vai até a polícia para contar para eles essa informação muito útil. Mas chegando lá não tinha absolutamente ninguém, porque eles estavam em reunião com o L. O Light Yagami também aparece nesse lugar porque ele tinha levado roupas para o seu pai, porque ele trabalhava bastante tempo, então ele não poderia ir para casa para poder pegar roupa e trocar, então o Light estava lá para isso. Só que o Light acaba ouvindo essa conversa que ela tem, a Naomi, com os guardas não, né, as pessoas que estavam ali na bancada, então ele fica bem assustado, porque ele fica tipo pensando, que informações seriam essas sobre o Kira, no caso. Então depois disso ele sai junto com a Naomi e os dois começam a conversar bastante. Depois de conversarem por um tempo, Light percebe várias coisas. A primeira delas é que Naomi é a esposa de Ray que ele havia matado. A segunda é que ela tinha descoberto bastante coisa sobre o Kira e que provavelmente sabia que ele era o Kira se ela fosse na polícia falar. Então Light vê que a única solução ali é matar Naomi Misora. Então ele tenta de várias maneiras descobrir o nome dela. A primeira delas pergunta o nome dela e ela diz um nome falso e ele anota o nome dela. Então logo depois disso acontece uma coisa muito engraçada, que o Ryuki começa a rir igual um maluco e o Light fica se perguntando do porquê ele estava rindo. Logo depois, Light percebe que ela deu um nome falso para ele. Então Light inventa um monte de mentiras para conseguir o nome verdadeiro dela. Ele fala que está trabalhando no caso e que está trabalhando junto com o L, e a ajuda dela seria muito importante para esse caso. Então, infelizmente, Naomi acredita no Light Yagami, porque o cara é brabo também, ele sabe fingir bastante, ele sabe manipular, ele é um ótimo personagem, mano, ele é muito bem construído. Só que eu acho, na minha opinião, que a Naomi só acabou dando o nome verdadeiro dela pro Light pelo fato dela estar fragilizada com a morte do Ray, porque senão eu acho que isso não aconteceria, porque ela é muito inteligente, já que ela não deu o nome verdadeiro pro Light de começo, e então, né, digamos não, né, ela é mais inteligente que o Light de certa forma. Depois disso, o Light acaba escrevendo o nome dela no caderno e vem uma das cenas mais interessantes e mais bacanas desse anime,
que começa a nevar quando eles estão conversando, logo depois que o Light anotou o nome dela no caderno. Então ela pergunta por que o Light fica olhando tanto pro relógio, e o Light responde que é porque ele é o Kira. Então Naomi sai e depois aparece essa cena aí que vocês estão vendo, meio que ela indo pra se enforcar. Logo depois ela não aparece mais no anime, então é dado que ela se matou no caso, né? Porque não tem indício do que isso aconteceu, mas como o Light escreveu no caderno, provavelmente ela se matou. Depois disso se passa bastante tempo, tanto que o Light, ele começa na obra com 17 anos e nesse momento ele está com 18 e ele vai numa universidade, se eu não me engano, fazer uma prova e o L está lá, só que ele não sabe que aquele é o L. Depois do L conversar bastante com o Light, ele percebe que o Light tem um poder de dedução muito bom e ele acaba chamando ele pro caso do Kira, junto com o seu pai, Soichiro Yagami, o pai do Light. Ele acaba pedindo ajuda dele para esse caso, porque seria muito útil o Light nesse caso. Então o Light começa a investigar o Kira, sendo que ele é o Kira junto com os outros policiais e seu pai também. Um tempo depois de Light Yagami começar a trabalhar junto com a polícia, aparece meio que um segundo Kira, outra pessoa com um caderno, e Light Yagami quer descobrir quem é essa pessoa porque ela está atrapalhando seus planos. E é revelado que o segundo Kira se chama Misa Amane, que é uma garota que é bastante famosa e deve muito ao Kira por ele ter matado o responsável que matou seus pais, no caso. E tem outras coisas que eu esqueci de falar pra vocês, que ela tem os olhos de Shinigami. O que seria isso? Ela fez um acordo com o Shinigami, ao qual ela pegou o caderno, onde o tempo de vida dela é reduzido pela metade, então se ela viver até os 50, ela só vai viver até os 25. E o que esses olhos de Shinigami fazem? Ela consegue ver o nome verdadeiro da pessoa em cima de sua cabeça, além de ver o tempo de vida dela, quanto tempo essa pessoa vai viver ainda. Assim ela consegue matar qualquer pessoa apenas vendo o nome dela. Mas falando um pouco sobre ela é uma personagem muito irritante, além de ela ser muito burra, é uma personagem muito chata, cara. Ela só tá na obra só pro Light usar ela mesmo, porque ela tem os olhos do Shinigami, o que é muito importante. E o próprio Light falou que ele não faria esse acordo dos olhos porque ele queria viver o máximo que ele conseguisse para ser o Kira. Mas não demora muito pro L descobrir que ela mata de um jeito diferente do Kira e também que ela tá matando pessoas que também não são só criminosas, pessoas que são acusadas de fazer tal crime sem ter provas também. Então Light Yagami acaba encontrando Misa e conversa bastante com ela para tentar manipulá-la, né? Porque ela tem os olhos de Shinigami, portanto vai ser muito útil pro Light Yagami. E o L suspeita de que o Kira e o segundo Kira começam não, né? Que eles já se encontraram alguma vez. E como o L suspeita que o Light é o Kira, ele acha também que a pessoa que é o segundo Kira, o Light ele já deve ter visitado, então ele começa a investigar um pouco sobre também. Então o L acaba conhecendo a Misa e o Light acaba sugerindo que o L prenda o Light e a Misa para provar que eles dois não são o Kira. Depois disso, o Light acaba transferindo a posse do caderno para outra pessoa. Sim, dá para fazer isso, também esqueci de falar, porque tem bastante informação, bastante complexo. Só que quando ele transfere, ele perde todas as memórias de quando ele tinha o caderno, no caso. Tô gaguejando muito, foi mal aí, galera. Bom, então o Light perde as memórias de quando ele era o Kira, então ele não se torna mais o Kira. Aí eles vão atrás dessa outra pessoa que acha o caderno. Bom, eu não vou comentar muito sobre essa investigação. Eu acho bem legal, mas não acho muito... Não sei como explicar, mas tipo, não precisa falar disso agora, sabe? Então, depois que a pessoa que tá com o caderno, ela pega o Light e pega o caderno de volta, porque tudo isso fazia parte do plano dele, pra ele pegar o caderno de volta. Quando ele consegue o caderno de volta, ele fala que é a vitória dele, que ele ganhou. E também tem a questão do Shinigami da Misa, que ele gosta muito da Misa. Só que esse Shinigami chamado Ren, ele acaba falando uma coisa muito importante pro Light, que quando o Shinigami mata alguma pessoa e iria matar a Misa, ele acaba prolongando o tempo de vida dela. Ele acabaria, no caso, prolongando o tempo de vida dela. Então, assim, ele morreria. Esse é o único jeito de se matar um Shinigami, conforme o Ren já havia dito. Nem o Ryuki sabia disso. Mas o L conseguiu tocar também no caderno, assim ele consegue também ver o Shinigami. Pouco tempo depois disso, no caso, acontece, infelizmente, a morte de L. Só que eu vou falar pra vocês como
como que chegou nesse ponto, como é que o L morreu. Bom, o L ele conseguiu manipular o Ren, que era o Shinigami da Misa, fazendo com que ele matasse o L para proteger a Misa, porque a Misa ela tinha feito o acordo do Shinigami 2 vezes, ou seja, se ela fosse presa, ela morreria muito rápido. Então, para ajudar ela, o Ren acaba matando o L. Assim, ele morrendo também, mas ele conseguindo matar o L, que era o objetivo do Light desde o começo do anime. E essa parte é muito interessante, que ele tenta avisar ainda pros outros que é o Shinigami, aí ele tem um ataque cardíaco e ele cai da cadeira. E o Light fingindo, né, que tá se preocupando com ele, ele vai lá, aí fica chorando, fica gritando o nome dele, enquanto fica com uma cara de psicopata, porque ele finalmente conseguiu concluir o objetivo dele. Bom, a gente até poderia falar que o anime acaba aqui, tanto que depois da morte do L, o Light fala que ele vai dominar o mundo, que ele vai finalmente ser o deus, porque ele não tem mais nenhum obstáculo na frente dele, já que o L tá morto, mas tem mais coisas, só que eu vou comentar só o final mesmo, porque eu não gosto muito dessa parte e também não acho muito boa. E se eu for comentar vai ser só as partes importantes mesmo, para vocês não ficarem perdidos na explicação. Depois da morte do L e do domínio total, entre aspas, do Light, aparece mais outros dois personagens que não precisava, né, porque o criador de Death Note fez merda matando o L, aí ele foi continuar e ficou uma bosta. Eles são Nier e o Melo. O Nier é esse de cabelo branco, que é muito parecido com o L, e o Melo é o outro ali de cabelo mais amarelinho. E eles acabam sucedendo o L, os dois no caso, só que o Nier é um pouco mais inteligente que o Melo. Então eles começam a investigar sobre o Light, só que eu vou falar mais só do final mesmo, mas eles são personagens importantes nessa segunda parte do anime, mas é só pra comentar isso mesmo, pra vocês não ficarem perdidos. Aparece outro personagem também que é muito importante, chamado Mikami, que ele é um dos seguidores do Light, vamos dizer assim. O Light dá o caderno pra ele ajudar o Kira, no caso, a matar mais pessoas. E ele segue todas as ordens do Kira, porque pra ele Kira é um deus, então ele é absoluto, ele segue tudo que o Kira ordenar ele a fazer. E como vocês estão vendo na imagem, ele também tem os olhos de Shinigami igual o da Misa, então ele consegue matar qualquer pessoa apenas vendo ela, no caso. Bom, chegando no final logo, né, porque é um final também que eu não gosto. Não é que seja ruim, mas eu não gostei, que o Light ele acaba sendo encurralado e o Ryu que acaba matando ele. Só que como o Light ele é descoberto que ele é o Kira, eu achei meio zoado e meio humilhante pra ele. Pra quem assistiu o anime sabe a explicação que tem pro Light ter perdido. Eu sei que o Nia já tinha informações que o L já tinha conseguido, mas mesmo assim, cara, foi um final muito... Cara, meu Deus do céu, eu não gosto muito desse final, não é que seja ruim como eu disse antes. Eu sei que faltou falar sobre bastante coisa, mas será que Death Note realmente é bom? E a resposta é sim, é muito bom, a trilha sonora é muito boa e é usada sempre em momentos cruciais, porque fica melhor ainda. Personagens muito bem desenvolvidos e muito bem construídos, como o Light e o L. Um mistério investigativo muito bom também. O embate entre o L e o Light é um dos melhores que tem até os dias de hoje. Além de várias outras coisas muito positivas nesse anime, eu acho que a única coisa negativa que eu posso falar é essa segunda parte, depois que o L morre, mas de resto é muito bom tudo. Bom, agora fica a questão, né, se eu sou time L ou se eu sou time Kira. Realmente eu não sou nenhum dos dois. Se fosse se fosse me perguntar qual que eu ficaria do lado, eu não ficaria do lado de nenhum dos dois, mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu ficaria do lado do Light. Bom, o vídeo foi esse. Se você assistiu até aqui, eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa esse sininho que ajuda bastante. Compartilha para seus amigos também para dar aquela moral. Deixe nos comentários o que você achou desse anime, ou quem não assistiu, que eu acho muito difícil, se vai assistir depois de assistir esse vídeo. E também deixe nos comentários se você é time L ou time Kira. Deixe também animes, sugestões de animes que eu possa analisar também, que eu vejo que vocês estão gostando bastante desse tipo de conteúdo. É isso, eu espero que vocês fiquem bem e até a próxima com essa imagem do Light Yagami morto, basicamente.